estamos aqui para mais um quadro Educação do Espírito. Hoje o nosso programa de número 47. Antes de nós prosseguirmos com o nosso estudo, quero fazer novamente um convite a todos que sigam a nossa livraria virtual no Instagram, a Livraria Espírita Altos Planos. Lá vocês vão encontrar o nosso Clube do Livro Espírita Altos Planos, que por apenas R$ 35,00, de 2 em 2 meses, vocês podem receber em casa um livro espírita novinho para ler, estudar e dividir com os amigos. Nós já somos 41 sócios, né? Falta só você lá com a gente. Segue lá e se associa ao nosso clube. Vamos então para o nosso estudo de hoje. Nós estamos, estudando sobre a vida de Amélie Gabrielle Boudet, Madame Kardec. Através dessa obra fantástica, Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou, do autor Adriano Calzone, um livro que conta a trajetória da Dama do Espiritismo. O livro ele foi dividido em 3 partes, né? Vocês podem acompanhar no nosso canal, no canal Rossano Sobrinho no YouTube, os 4 vídeos da parte 1. E hoje nós vamos começar a parte 2, que se intitula Viúva Kardec. Era o ano de 1869 e Kardec estava tentando definir um número aproximado, uma estimativa, dos espíritas que estavam espalhados pelo mundo afora. Os Estados Unidos, segundo ele, teriam cerca de 4 milhões de adeptos naquela época. Na Europa, 1 milhão, sendo 600 mil na França. E ele estimava que no planeta os espíritas poderiam chegar a 6 ou 7 milhões. Ele comemorou, junto com os amigos, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, esses dados. E disse ele que mesmo que se fosse a metade esse número, a história não oferecia até aquele momento nenhum registro de uma doutrina que reuniu um número tão grande de adeptos em menos de 15 anos. Chegou o dia 31 de março de 1869. O casal Kardec se preparava para a mudança para a tão sonhada casa própria, que eles estavam já há alguns anos construindo e planejando o futuro daquela casa. A casa que futuramente também viria a abrigar a comunidade espírita, a biblioteca e o Museu do Espiritismo. E em meio a tapetes enrolados, obras de artes embrulhadas, protegidas, mobílias desarrumadas, Kardec empacotava os seus livros da sua biblioteca. Ele atendeu a porta, que estava um rapaz, um caixeiro da livraria, que vinha buscar os exemplares da última edição da Revista Espírita. E quando ele estava passando as caixas para o rapaz, ele se sentiu mal e veio ao chão. Teve um AVC, segundo os dados históricos que constam no livro de Adriano Calzone. O rapaz chamou por ajuda, O primeiro a chegar foi Alexandre Delany, que era um grande amigo da família, e com pressões no peito, passes magnéticos, o amigo tentou reanimar o mestre, mas não conseguiu. Amélie estava fora de casa quando tudo aconteceu. E ao chegar, ao retornar, ela se deparou com a partida do seu grande companheiro. Foram 37 anos juntos, 37 anos de casados. O sepultamento foi no dia 2 de abril de 1869. Uma multidão estimada de 1.200 pessoas compareceu ao sepultamento. E sobre o caixão foi colocado um manto com a célebre frase que entraria para a história da filosofia espírita: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei.
Começava a partir daquele momento a luta da viúva Kardec, herdeira dos destinos do espiritismo, e as tentativas de alterar a configuração original da doutrina viria, infelizmente, nas próximas décadas. Caberia a Amélie lutar até o fim pela coerência doutrinária em prol do crescimento do espiritismo. A viúva Kardec terminou a mudança da casa, terminou de se mudar para a sua casa nova com a ajuda dos amigos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Porém, o novo lar, não tinha o mesmo encanto sem a companhia, sem a presença do querido Kardec. Aos 73 anos, Amélie agora prosseguia sem o Kardec, no trabalho pelo espiritismo. E para conduzir a Sociedade de Estudos Espíritas, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela começou por eleger uma comissão central com 7 representantes. Ela escolheu, dentre os companheiros, 7 amigos para formar uma comissão. Esses 7 representantes, eles desempenhariam as múltiplas tarefas que Kardec vinha desempenhando sozinho há pouco mais de uma década. E também anunciou nessa reunião que ela fez com os amigos, além da comissão dos 7 representantes, ela também anunciou a criação de um Caixa Geral e Central do Espiritismo, onde todos os bens gerados pela doutrina espírita seriam para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Isso contrariou alguns associados presentes. O caixa seria para manter as impressões e a publicação das obras de Kardec e também as despesas gerais da sociedade, para manter a sociedade. Em 3 de julho, Amélie assinou uma representação jurídica para organizar a publicação e distribuição das obras de Kardec, além das obras de Kardec, também a publicação da Revista Espírita, de outros livros e panfletos espíritas. Ela queria profissionalizar a divulgação do espiritismo, para que a distribuição das obras de Kardec fossem feitas da melhor forma possível, que a distribuição fosse feita da melhor forma possível para alcançar a população, tanto dentro da França quanto fora. E aos 74 anos, a respeitável senhora era acusada por alguns companheiros de usar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para interesse da nova sociedade anônima, que ela criou para assegurar legalmente o Caixa Geral do Espiritismo. Ela criou a sociedade anônima para assegurar as obras de Kardec, para assegurar esse caixa que geraria renda para manter as obras e a sociedade espírita. Ela também sofreu com queixas, críticas, sobre mudar algumas decisões na Constituição Transitória do Espiritismo, feita nos tempos de Kardec, Porém, a nossa dama do Espiritismo, ela pressentia a tentativa de um golpe, como já havia acontecido com Kardec, críticas de alguns companheiros da própria sociedade. Ela pressentia que queriam eleger o chefe do espiritismo, um chefe, e ela tentava combater isso. E para para combater essa eleição de um chefe do espiritismo, porque o espiritismo não tinha um dono, o espiritismo era da comunidade espírita, ela trabalhou e demonstrou uma força fora do comum para a sua idade. Ao assumir o patrimônio espírita, a viúva passou a chave. Ela estava ciente de que a doutrina deveria ser entregue a uma comissão ou conselho
com atributos e funções definidos. O que incomodava muito os companheiros daquela época é que tudo isso, estava sendo gerenciado por uma mulher inteligente e que enxergava muito mais do que aqueles poucos homens, poucos companheiros, da época. E é isso. No próximo vídeo nós continuaremos falando sobre a trajetória de Amélie Gabrielle Boudet. Quero agradecer a todos por acompanhar os nossos vídeos, agradecer aos amigos que estão sempre conosco, nossos colunistas, nossos patrocinadores, pedir àqueles que ainda não são inscritos no nosso canal que se inscrevam, deixem seu like, ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos, Estejam conosco, compartilhando o bem, nos ajudando na divulgação do Evangelho. Grande abraço e até o nosso próximo quadro Educação do Espírito.